Estamos voltando para casa. Nova série para nós maratonarmos, amém? Amém? Mais uma série abençoada, na qual o Senhor vai falar conosco através dessas pregações. Estamos voltando para casa. 4 pregações que estará sendo trazida em cima da história, da parábola do filho pródigo. Primeira mensagem de hoje, longe de casa. Volta, por favor. Segunda mensagem na semana que vem, dia 8, de volta para casa. Dia 15, festa na casa. Dia 22, fora da casa. 4 mensagens que irá transformar, em nome de Jesus, a nossa vida. Amém? Amém. Eu quero pedir aos irmãos para que abram suas Bíblias, ou vai estar projetando aqui, o texto de Lucas, capítulo 15. Nós vamos estar lendo os versículos de 11 a 16. Lucas, capítulo 15, de 11 a 16. Diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos da região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Até aqui. Meus queridos, a ideia dessa série é nós olharmos para dentro de nós. Estamos voltando para casa. E a casa que representa Jesus, representa a presença de Deus. Não é casa física, não é igreja. Não quer dizer igreja, não quer dizer casa física, mas quer dizer a presença. Estamos voltando para a presença de Deus, amém? Amém? Porque por alguns motivos e alguns momentos nós saímos da presença e nós precisamos voltar. Mas a mensagem de hoje é longe de casa. E para mim entrar nessa mensagem, para falar um pouco sobre a vida do filho pródigo, o filho mais novo, a gente precisa entender um pouco como e o que essa mensagem, o que essa parábola quer dizer. Na verdade, é uma parábola que tem 3 histórias, e não 3 parábolas, mas uma parábola com 3 histórias. 3 histórias conhecidas que Jesus conta essa parábola, que Jesus conta no momento em que Jesus sempre está junto com pecadores, com publicanos, e nesse momento dessas reuniões que Jesus fazia para trazer entendimento, para trazer ensinamento, algumas pessoas murmuravam, ou melhor, os fariseus, eles murmuravam, e os escribas, dizendo que Jesus só vivia perto dessas pessoas, dos pecadores, dos publicanos. Como pode um homem que quer pregar o evangelho, que se diz ser o Messias, mas só fica perto desse tipo de pessoas? Então Jesus ele vem explicar através dessa parábola o que realmente quer dizer essa parábola. E é nesse ambiente dessa parábola que nasce essas 3 histórias, quando esses escribas e os fariseus, né, retrucam falando de Jesus, que estavam em má companhia. E Jesus decide revelar algo que eles conheciam na teoria, mas não de experiência, o coração do Pai. Na verdade, aqueles homens até tinham entendimento, mas era tudo muito teórico. E, na verdade, a intimidade, né, a presença do Pai, eles desconheciam. Por isso, talvez, falavam o que eles estavam falando. E então, essa parábola ela tem 3 histórias. A primeira história é a da ovelha perdida. Jesus fala de alguém que se afasta sem perceber, alguém que se perde no caminho. Jesus está falando de uma pessoa que, no longo da sua vida, no longo da sua caminhada, sem perceber, ela se afasta do caminho.
Na segunda, a dracma perdida. Ele mostra alguém que está dentro da casa, mas fora do seu devido lugar. Então aqui Jesus já está falando de alguém que está dentro. E é possível estar dentro da casa, mas também estar perdido. E a terceira é a do filho pródigo, onde Jesus revela alguém que conscientemente escolhe sair da casa do pai, acreditando que a liberdade existe longe da presença do pai. Então aqui na terceira a gente já está vendo uma situação diferente. Uma pessoa que em sã consciência, ela escolhe sair da presença do pai. Ela escolhe ir para longe porque ela acredita que longe do pai a tal sonhada liberdade existe. E assim, os irmãos já sabem o desfecho dessa história. Essas três histórias nos mostram uma verdade profunda, que é possível estar longe da casa de diferentes formas. Alguns se afastam andando, outros se perdem ficando, e outros decidem sair. Então, o que Jesus queria explicar nessa parábola com essas três histórias era exatamente isso. Que a gente pode se perder ao longo do caminho, que a gente pode se perder dentro de casa e que também a gente pode decidir sair da presença de Deus. Então, baseado nessa contextualização histórica sobre essa parábola, nós vamos entrar na nossa mensagem longe de casa, que vai trazer a primeira parte da história do filho pródigo. A parte em que ele sai de casa. A parte em que ele decide sair de casa. Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, e em todo o decorrer da mensagem que vocês possam pensar nesta pergunta. Onde está o seu coração hoje? Essa é a pergunta que eu te faço nesta noite. Onde está o seu coração? Durante o decorrer dessa mensagem, durante aquilo que o Espírito Santo for falando no seu coração, você se pergunte, aonde está o meu coração? Estamos longe de casa porque saímos, porque nos perdemos ou porque nunca entendemos de fato o coração do Pai. Como aqueles escribas, aqueles fariseus que de fato nunca entenderam o que é estar no coração do Pai, o que é estar na presença de Deus. Sabiam até aquilo que era na teoria, mas não sabiam o que era o contato, o relacionamento e a intimidade com Deus. Então essa parábola não foi contada apenas para quem estava fora, mas principalmente para quem achava que estava dentro. Muitas das vezes nós achamos que estamos fazendo a coisa certa. Mas aí a gente percebe que não está. Porque, como eu falei no começo, não é estar na igreja, não é vir na igreja por um hábito, por uma tradição, mas é vir à igreja para encontrar com a presença do Senhor. Então é o que a parábola fala. Mesmo estando dentro da casa, você pode estar fora da presença, você pode estar distante da presença do Pai. Hoje não vamos falar apenas de um filho pródigo, mas vamos falar de corações pródigos, porque o texto não é sobre alguém que se perdeu no mundo, mas sobre alguém que escolheu sair da presença de Deus. E na nossa vida, na nossa caminhada, muitas coisas se colocam à nossa frente. Muitas escolhas, muitas propostas são jogadas na nossa frente para que nós possamos escolher sair da presença de Deus. Porque o mundo nos oferece coisas que aos nossos olhos são agradáveis, coisas que aos nossos olhos são muito bom. E às vezes, por olhar tanto para esse mundo e estarmos inseridos nesse mundo, a gente às vezes acaba se perdendo e se afastando do Pai. E foi o que aconteceu com esse filho mais novo, o filho pródigo. Então, separei aqui 4 pontos para a gente tratar, para a gente entender e fazer um paralelo com a nossa própria vida, com nossas próprias escolhas, para a gente poder saber se de fato nós estamos na casa do Pai, ou se de fato nós estamos só fisicamente, mas a presença já não habita mais em nós. Primeiro tópico vai dizer o coração que quer as coisas do Pai, mas não o Pai.
E aí está o versículo 15, o capítulo 15, o versículo 12 vai dizer: o mais novo disse ao pai: quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. E olha só como é que são as coisas, gente. Na maioria das vezes, nós queremos liberdade. Quem aqui nunca disse: eu quero ficar de maior para ser dono do meu nariz? Eu acredito que quase todos nós já dissemos isso em algum momento. Porque a gente acredita que, alcançando a maioridade, a gente vai alcançar a tão sonhada liberdade. E que liberdade é essa? É a liberdade de fazer o que quer, a liberdade de não ter pessoas mandando você fazer nada, nem te criticando, nem querendo te ensinar, nem te direcionar. Então esse filho, pensando nessa liberdade que ele queria, ele comete um ato impensado. E um ato até ofensivo. Quem de nós aqui queríamos que os nossos pais morressem? Porque é desse jeito que você terá direito à herança do seu pai. Não existe outra forma de você obter herança, senão que seus pais morram. Então a gente percebe aqui que esse jovem, movido por uma paixão e uma vontade de ter uma liberdade, ele desejou a própria morte do pai. E para aquela época, para aqueles costumes, isso era uma ofensa. E aquele jovem nem se ligou para isso. Nem prestou atenção nisso, porque o seu coração estava ardentemente querendo a liberdade. Então aquele jovem, na verdade, estava dentro de casa, mas na verdade aquele jovem já estava longe da presença do pai há muito tempo. Aquele jovem já não se via como filho há muito tempo, mas na verdade estava criando-se no coração dele um movimento, até que chegasse o momento em que ele tomasse essa atitude, da qual ele tomou, e pede ao pai a sua parte da herança. Olha que coisa horrível. Queridos, quem tem filho aqui sabe muito bem. E a gente cria o filho com o maior carinho, com o maior esforço, com o maior sacrifício. E quando você ouve do filho isso é horrível. Isso machuca na alma. Naquele tempo era um costume, era uma coisa horrível. Era uma coisa muito ruim. E até hoje, nos dias de hoje, eu acredito que seja da mesma forma. Nenhum pai quer que o seu filho se afaste. Nenhum pai quer que o seu filho exija do seu pai alguma coisa. Afinal de contas, quem construiu a herança, o legado, foi o pai. Então, na verdade, se a gente for ver por direito, nós, filhos, não temos direito a nada. A herança ela só é repartida aos filhos porque alguém tem que cuidar daquilo que foi construído pelos pais. Alguém tem que cuidar disso quando os pais morrem. Mas isso de forma alguma pode estar no nosso coração. Essa antecipação de herança. E aquele jovem, ele nem pensou nisso. Ele simplesmente deu só ouvido ao seu coração. Então o problema não começa na herança. O problema não está na herança, não está em ter direito ou não ter direito à herança, mas o problema ele começa quando o desejo de ter autonomia começa a ocupar os espaços do seu coração. Isso torna o seu alvo e o seu objetivo. E isso toma lugar de todas as outras coisas importantes. Toma lugar do amor de filho para com o pai. E ele esquece de todos os sacrifícios que o pai fez. E se o pai conseguiu criar uma herança grandiosa, o filho nem se importa para isso, mas simplesmente pede a sua parte. E aquele filho mais novo queria tão sonhar a liberdade e por isso ele achou no direito de pedir a sua herança. Ele nem pensou. Era como se o filho estivesse dizendo assim: para mim, o meu pai morreu. Era exatamente isso. O que esse jovem disse quando tomou essa atitude era isso: o meu pai está morto. Logo, eu tenho direito
a minha parte da herança. Olha que ofensa para aquela família, e não só para aquela família, mas para aquela nação, para aquele costume. Olha o que aquele filho fez o pai passar, mesmo depois quando ele saiu, mas ainda assim o pai passou por uma vergonha, por uma coisa desagradável, porque as pessoas comentavam, falavam, com certeza, porque isso era um ato imperdoável. Olha o que diz essa frase: o coração pródigo não rejeita o pai abertamente, ele apenas tenta viver sem depender dele. A desculpa do filho, quando o pai vai ter uma conversa com ele e diz: por que você está fazendo isso, filho? Por que você não conversa mais? Por que você não quer mais estar perto da gente? Ele não fala abertamente, ele não rejeita o pai abertamente, mas ele esconde isso falando sobre ter liberdade, sobre ter autonomia e não querer depender dele. Mas nós entendemos e sabemos que precisamos seguir um processo natural de vida, no qual nós, enquanto crianças, somos criados pelos nossos pais, até para poder ter direcionamentos, para quando nós alcançarmos a nossa maioridade, nós criarmos o nosso próprio patrimônio, nós sabermos viver. Mas aquele jovem, ele simplesmente ignora tudo isso, mas coloca para o pai, disfarçadamente, que ele quer ser independente. Quantos pais e mães aqui não escutaram já isso dos seus filhos? Ai, mãe, não aguento mais, quero ser independente. Não aguento mais o senhor falando comigo, mandando eu fazer isso, fazer aquilo, eu quero ser independente. Mas eu quero dizer para você, jovem adolescente, que essa tão sonhada liberdade, essa tão sonhada independência e autonomia, ela tem um preço e custa muito caro. Essa liberdade, ela não vem de graça. Não pense que quando você alcançar essa liberdade, você vai viver da forma que você está sonhando, porque não é. Eu não estou aqui colocando medo em você, até porque você vai ter que passar por esse processo, não tem jeito. Então, eu acho melhor vocês escutarem os seus pais, entenderem o que eles estão falando, e quando eles explicarem algo para vocês, é porque eles já passaram por esse processo, e eles não querem que vocês passem pela mesma coisa. Não deixe a autonomia, a independência falar mais alto aos corações de vocês, para que vocês possam abrir mão do amor e da presença do Pai de vocês. Da mesma forma, é na nossa vida espiritual. Ser cristão, ser um servo do Senhor, dá trabalho. Não é fácil, gente. Não é tão simples assim ser um servo, ser cristão, andar no caminho reto do Senhor. Você precisa abrir mão de coisas. Você precisa deixar alguma coisa. Você precisa seguir na contramão do que o mundo segue. E nós vivemos nesse mundo, inserido nessa sociedade, no nosso trabalho, faculdade, o que quer que seja que a gente faça, nós vivemos o tempo todo sendo bombardeado com muitas informações. E muitas das vezes nós estamos na contramão. Na verdade, nós precisamos estar sempre na contramão do mundo, porque senão alguma coisa está errada. E é nesse momento em que a gente começa a ser confrontado. Porque talvez você queira fazer algo, mas hoje você não pode porque você está na igreja. Amanhã você quer fazer outra coisa, não, mas eu tenho responsabilidade. Então isso vai crescendo dentro de você e o inimigo de nossas almas vai aproveitando isso e vai usando isso para fazer você se confrontar por dentro e dizer para você: vale a pena mesmo estar na igreja e abrir mão de se divertir? Vale a pena mesmo estar na igreja e não poder fazer isso, não poder fazer aquilo? E é nesse momento que a gente deixa essa liberdade falsa crescer nos nossos corações e a gente abre mão da presença do Senhor pela liberdade. Mas eu quero dizer para vocês que essa liberdade ela é cara, então tomem cuidado com isso. Dessa forma, esse pedido feito pelo filho mais novo revela um coração que diz: quero as bênçãos, mas não quero submissão, quero provisão, mas não quero relacionamento. Quero o que o pai dá, mas não quero o pai. Deus, ele pode nos abençoar? Pode. Deus, ele pode nos curar? Pode. Deus pode nos libertar? Pode. O problema é que nós
Não podemos querer só o agir de Deus, mas nós que precisamos querer a presença de Deus. Aquele jovem, ele não se preocupou com o pai, muito menos quanto à presença. Ele queria o que o pai podia dar para ele. E muitas das vezes a gente trata Deus dessa forma. A gente quer bênção de Deus. Ai, Senhor, eu quero um carro novo. Vou orar, vou dobrar meu joelho. Ai, Senhor, eu quero um casamento. Ai, Senhor, eu quero um emprego, eu quero um aumento de salário. Queremos todas essas coisas, mas quando o Senhor chama a gente para tratar, sim, meu filho, eu quero te dar isso, mas antes de eu te dar, senta aqui que eu quero conversar com você. Senta aqui que eu quero te mostrar o caminho que você tem que percorrer até chegar nessas bênçãos. Aí a gente foge. Porque o tratar é difícil, o ser corrigido é ruim, é difícil para nós entendermos. E é nesse momento que a gente foge do Pai. Mas a gente sempre quer as coisas que o Pai nos dá. Então esse jovem não se preocupou com nada disso. Na prática, meus queridos, o que o filho está dizendo é: pai, eu não quero mais depender de você. Eu quero autonomia sem relacionamento. Aí não dá, né? Querer as coisas fáceis demais, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Mas muitas das vezes nós fazemos isso. Nós tratamos o nosso Deus, o nosso Pai dessa forma. Queremos as bênçãos que Ele tem para nos dar, mas não queremos o relacionamento com Ele. Não queremos tirar tempo com Ele para ler a Tua palavra, para orar com Ele. Em Mateus 15:8 vai dizer: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, mais uma vez, não é só estar dentro de uma igreja. Não é só estar aqui em cima cantando, louvando, pregando. Não é só estar recebendo as pessoas na porta, evangelizando. Não é só isso. Nós precisamos estar com os nossos corações perto de Deus e com a presença do Senhor dentro de nós. Mas como o versículo diz, muitos honram com lábios, mas o coração está longe. Pessoas vazias tentando passar algo, tentando passar alguma coisa de Deus, mas na verdade nem Deus tem dentro delas. Pessoas vazias. Meus amados, a verdade é que quantas vezes nós também fazemos o mesmo? Talvez em algum momento nós também já fizemos a mesma coisa. Queremos resposta de Deus, mas não queremos orar. Queremos vitória dada por Deus, mas não queremos obedecer a Ele. Queremos a promessa de Deus, mas não queremos a presença dEle. Pessoas se afastam de Deus, não porque Deus falha, mas porque trocam intimidade com Ele por interesse. Trocamos intimidade com o Senhor, trocamos relacionamentos com o Senhor por interesse, por coisas que nós queremos, por sonhos, por planos, por vontades e por desejos. É duro, queridos. É duro quando a palavra de Deus ela confronta os nossos corações. É duro quando a palavra de Deus mostra uma verdade para nós. Mas nós precisamos encarar a verdade. Encarar aquilo que está confrontando o nosso coração. Que muitas das vezes nós escolhemos estar fora da presença de Deus por qualquer outra coisa, mas não decidimos estar na presença dEle. Então esse é o camarada que o coração quer as coisas do Pai, mas não quer o Pai. E aí nós vamos para o ponto 2, que é a ilusão da liberdade longe de casa. E aí vem aquele fato de que a liberdade custa caro. E que talvez esse sonho que talvez nós tenhamos mais na juventude, na adolescência, de ter essa liberdade, não é bem assim isso que a gente pensa. É algo a mais. Não contaram a história direito para a gente, só mostraram o lado bom, mas esqueceram de mostrar o lado ruim. Mas, na verdade, o mundo, o inimigo das nossas almas, ele não quer te mostrar um lado ruim, ele só quer te mostrar o lado bom para que ele possa te chamar, para que ele possa fazer com que você queira
as coisas do mundo e não queira as coisas de Deus. E aí olha o que diz no versículo 13 de Lucas 15. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Ele foi, o pai deu de fato a parte dele e ele foi. E eu imagino que aquele filho tenha saído, todo feliz. Falei, caramba, agora, tô bem. Dinheiro no bolso, um mundo à minha frente para conquistar. Mas o que ele não imaginava é que essa história tinha um outro lado que não contaram para ele. O que esse rapaz não entendeu e não permitiu que o seu pai o ensinasse era que as coisas não se conquistavam assim facilmente. Então aquele rapaz fez o quê? Gastou aquele dinheiro irresponsavelmente. Ele torrou o dinheiro. Eu fico a imaginar o que esse rapaz não fez com dinheiro no bolso. Eu lembro uma história de um rapaz que ganhou na Mega Sena, se eu não me engano, 50 milhões. Esse rapaz morava no interior da Bahia, numa casinha, junto com a mãe, numa casinha ruim, uma casinha feita de barro. E esse rapaz ganhou 50 milhões na Mega Sena. E quando eu estava estudando essa parábola, eu lembrei desse rapaz. Esse camarada veio para o Rio de Janeiro, ele simplesmente foi para o Palace Hotel. Ele simplesmente ficou morando naquele lugar. Então ele se deslumbrou com aquele dinheiro e falou, cara, agora eu ganhei o mundo. Eu vou viver do jeito que eu sempre quis. E ele esqueceu da sua vida, esqueceu da sua mãe e simplesmente foi viver no hotel mais caro, se eu não me engano, gente? O mais caro do Rio de Janeiro, o Palace. E esse rapaz foi vivendo até que chegou um dia, ele foi notificado, meu amigo, o pagamento desse mês não caiu. Ele, não pode ser, eu tenho 50 milhões. Acabou o dinheiro. Esse rapaz, ele viveu dissolutamente, ele viveu irresponsavelmente. E ele nem sequer se preocupou com a sua família, com a sua mãe. Ele provavelmente ignorou todos os ensinamentos que a sua mãe te deu para viver uma vida de liberdade, de curtição, não diferente desse filho. Uma hora o dinheiro ia acabar e ele não entendia nada do que era administrar um dinheiro, administrar uma herança. Afinal de contas, aquele pai conquistou aquela herança, criou aquele patrimônio, não da noite para o dia, não piscar de olho, não ganhando na loteria, mas com muito trabalho, com muito esforço, aprendendo, lutando. Acredito que provavelmente ele tenha quebrado algumas vezes até conseguir ficar sólido, mas enfim ele conseguiu. E aquele filho não deu nem tempo para o pai ensinar isso, ele simplesmente morava com o pai e provavelmente tudo aquilo que o pai falava para ele entrava num ouvido e saía no outro. E ele não quis saber. Logo, ele foi para aquele lugar e gastou o seu dinheiro dissolutamente. A terra distante parece libertadora, mas é enganosa. Aí eu volto de novo para vocês, adolescentes. Os sonhos que vocês têm na cabeça de ir para lá, para cá, parecem ser mirabolantes. Mas cuidado. Cuidado. Se o seu pai ou sua mãe falar, olha, cuidado, prestem atenção nisso. Porque eles não estão falando à toa. Eles estão falando daquilo que eles entendem, que eles já viveram. Essa terra pode ser enganosa, como foi para o filho pródigo. A terra distante sempre promete liberdade e autonomia, mas nunca mostra de fato o preço que você terá que pagar. Aquele jovem saiu da Bahia com aquela dinheirada. Ninguém falou para ele, cara, se você não investir, se você não cuidar desse dinheiro, esse dinheiro vai acabar. Ninguém falou isso para ele. Então ele simplesmente saiu. Então ele olhou para frente e falou assim, caramba, agora ninguém me segura, vou ganhar o mundo. Só que ele esqueceu desse detalhe. Tem um preço. E olha só o que diz essa frase. Toda liberdade que nos afasta da presença do Pai não é liberdade, é engano. Creiam nisso, meus amados.
Creiam nisso. Se alguma oportunidade que chegar na tua frente, muito boa, que vai encher os seus olhos, o seu coração, e você vai falar assim, caramba, agora eu estou feito. Mas quando você perceber que se essas propostas tirarem você da presença do Pai, cuidado, recusem. Aquele trabalho maravilhoso, com aquele salário, caramba, um salário astronômico. Caramba, mas como assim? Mas que para você ganhar esse salário, você precisa fazer algo que te afaste da presença do Pai. Cuidado. É engano. Nem toda proposta que o mundo nos oferece será uma proposta boa. Se te afasta da presença do Pai, ela é enganosa. Quando nós nos afastamos, estamos longe da casa do Pai. Tudo parece mais livre. Menos regras, né? Menos brigas, menos isso, menos aquilo. Acordo a hora que quero, faço o que quero, na hora que quero. Tudo parece uma maravilha, lindo. Ó, uma utopia, lindo de viver isso aí. Mas eu quero dizer para vocês que liberdade sem direção de Deus vira prisão disfarçada. Vira um carro desgovernado, sem saber para onde ir. Não é verdade? Pensem num carro desgovernado. Tem um filme, não é muito antigo. O nome do filme é até Carro Desgovernado. Pensa num carro desgovernado, descendo uma ladeira. Olha só que agravante. Pense num carro desgovernado, sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de direção. Aonde esse carro vai parar? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ele pode tomar qualquer direção, afinal de contas ele está descontrolado. Então, é exatamente isso. Uma liberdade sem direção, ela vira um carro desgovernado. Se nós não tivermos a direção de Deus, se nós não aceitarmos Deus dirigir a nossa vida, nós seremos como um carro desgovernado. Porque Deus é quem dá a direção para nós. É Deus é quem indica o caminho a seguir. É Deus é quem diz, vire à esquerda, vire à direita, pare, acelere. E se eu não tenho direcionamento de Deus, eu vou virar o quê? Um carro desgovernado. Um carro sem direção. Olha o que diz no versículo 14, no versículo 12 do capítulo 14 de Provérbios. Há caminho que parecem direito ao homem, mas ao fim deles são caminhos de morte. Exatamente. Às vezes, a gente toma caminhos que, quando a gente olha assim, cara, excelente. Mas, na verdade, a gente está indo para a morte, indo para uma cilada, mas não está se dando conta por conta da beleza que está sendo apresentada aos seus olhos, por conta da falta da direção de Deus na sua vida. E você simplesmente se deslumbra com aquilo que está diante dos seus olhos. O texto que nós lemos vai dizer que ele viveu irresponsavelmente. A palavra no original carrega a ideia de desperdício, falta de propósito, vida sem limites. É exatamente isso. Ele vivia do jeito que ele queria, gastava do jeito que ele queria, não tinha limite. Era um camarada que vivia um dia após o outro, né? Tem um ditado, né? Vamos viver um dia após o outro. Então, assim, você vive hoje e amanhã você não sabe o que vai acontecer. De fato, a gente não sabe, mas com a direção de Deus a gente sabe. Estou vivendo hoje para amanhã alcançar a terra celestial. E se Deus me permitir viver mais um dia, eu vou viver mais um dia, e mais um dia, e mais um dia, e mais um dia, mas eu sei aonde eu vou chegar, eu sei aonde eu quero chegar. E esse rapaz não. Ele viveu desperdiçando. E é aqui que está o perigo. Quando saímos da casa do Pai, quando saímos da presença, perdemos a referência, que é Ele. Não só proteção, mas o propósito para onde nós iríamos. Quando a gente sai da presença de Deus, a gente abre mão de tudo isso. Abre mão do propósito, abre mão do céu, abre mão do próprio Deus. A gente não quer, a gente está dizendo que não quer mais isso. Quando aquele jovem quis ir embora, ele
estava dizendo abertamente que o pai dele estava morto. E a gente também. A gente abre mão de tudo isso. Afinal de contas, nós estamos aqui não só para cumprir um ritual, mas todos nós estamos aqui porque um dia nós cremos em Jesus, aceitamos Jesus e nós entendemos que estamos indo para a terra celestial, que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, amém? Então, se nós entendemos isso, nós precisamos não fazer como esse jovem fez. Hoje, muitos não estão longe da igreja, mas estão longe da presença. Porque a casa, na verdade, não é a igreja física, mas é a presença de Deus. Muitas pessoas continuam ativos na igreja, mas vazios por dentro, sem presença. Quantas pessoas estão na igreja há décadas, há anos? Mas, na verdade, essas pessoas estão ali somente cumprindo um ritual, talvez um costume de família, que cresceu na igreja e ali cresceu, casou, teve seus filhos e continuou, mas estão, na verdade, longe, não produzem nada. Estão totalmente fora do propósito de Deus. E às vezes ainda reclamam com o próprio Deus. Deus, por que isso não acontece na minha vida? Por que eu não cresço na área tal? Por que não acontece isso comigo? Porque, na verdade, estão longe de Deus, estão enganando a elas mesmas, achando que servir ao Senhor é um ritual. E não é, meus queridos. Servir ao Senhor é você querer a presença de Deus. É querer estar na casa dele, na igreja, para receber a presença de Deus. Para ter intimidade com Deus e não somente para cumprir um ritual. Mas, infelizmente, muitas igrejas existem pessoas que estão dentro delas, mas, na verdade, não significam nada, e não servem para nada, porque não querem a presença de Deus. Querem simplesmente fazer parte de uma igreja, ser membro e achar que esse ritual, essa marcação de ponto vai garantir ela a salvação, vai garantir ela que os propósitos sejam cumpridos e não vai. E é essa forma que esse jovem traz para a gente, de não querer a presença do Senhor. Terceiro ponto, a irresponsabilidade que começa no coração. Olha o que diz em Lucas 15, no versículo 14. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Ele não esperava que ia ter um problema naquela região, né? Como que ele ia saber que aquela região ia passar por uma situação assim, né, complicada? Eu lembro que quando eu entrei no Comperge, foi assim que o Comperge chegou aqui em Itaboraí, aquela coisa, né, que todo mundo queria trabalhar no Comperge, porque a gente ia trabalhar lá, ia se aposentar, ia ganhar rios de dinheiros, e aquele, sabe, aquele sonho, né, o Eldorado, o sonho de todo mundo. E aí nós entramos, eu entrei também, e aí no decorrer do tempo, fazendo a integração e sendo apresentado para a gente só coisas maravilhosas e todo mundo animado, né? E de fato, se ganhou dinheiro ali, se ganhou muito dinheiro. Mas, um belo dia, o negócio começou a dar ruim. E aí eu lembro que muitos amigos meus começaram a fazer muitas dívidas. Pessoas compraram carro zero, né? E aí é o que as pessoas falam, é aquela Bíblia, né? Que é o carnê para pagar, carro zero, carro bonitão, tirando onda, gastando dinheiro. Eu lembro que pessoas passavam ali na Boticário e gastavam muito dinheiro, espião, tudo ali querendo gastar dinheiro com perfume, muito dinheiro, gente, não era pouco não. E num determinado dia nós fomos trabalhar e não passa nenhum ônibus. E a gente, ué, gente, o que está acontecendo? Simplesmente o Comperge fechou. Ninguém poderia imaginar que um complexo daquele porte ia chegar ao fim. Mas chegou. Esse jovem jamais iria imaginar que lá onde ele foi buscar a tão sonhada liberdade, a independência do pai dele, ia passar por crise. Mas passou. Olha só. E justamente a crise veio quando o dinheiro dele acabou. Eita ferro. E aí eu fico pensando nos meus amigos. O Comperge fechou.
E eles com um bolão de contas para pagar. Eu comprei uma Uno, velhinha, à vista, graças a Deus. Direção de Deus, gente. Está aí até hoje. Abençoa a minha vida, abençoa a vida de outras pessoas. Vida sem direção. Carro desgovernado, literalmente. Então aquele jovem, ele viveu irresponsável e ele não esperava que aquela terra ia passar por aquela situação. Só que veio, cara, a fome, veio a necessidade. E aí ele se viu, caramba, eu não tenho um centavo mais no bolso. Cadê o dinheiro? Olha o que diz a frase. Ninguém perde tudo de uma vez. Perde primeiro o temor, depois o rumo, depois tudo. As coisas não perdem de uma vez. É aos pouquinhos. Devagarinho. E quando você menos imagina, você se vê, caramba, não tenho mais nada. Estou duro. Ele gastou tudo. Recursos, tempo, identidade, propósito. E quando a crise chegou, a terra distante, a tão sonhada terra, né? Que ele sonhava que seria maravilhosa, que ia trazer para ele a independência, né? Longe do pai, mandando, fazendo, ensinando. Aquela terra simplesmente não ofereceu para ele socorro. Cadê os amigos? Imagino que esse jovem, quando chegou lá, fez muitos amigos, né? Deve ter chegado lá, sabe, tirando onda e, com certeza, atraiu muitas pessoas para perto dele. A terra provavelmente abraçou ele. E aí a gente vê também uma outra ofensa. Porque naquela época, naquele tempo, havia um costume de que você também teria que gastar o seu dinheiro na sua própria terra, para ajudar a sua própria nação. E ele simplesmente foi gastar esse dinheiro, longe. Ou seja, mais uma bola fora desse jovem. E provavelmente, para que esse jovem levasse essa parte da herança, o seu pai provavelmente teve que vender uma parte do que ele tinha, né? Porque talvez o dinheiro que esse pai tinha no caixa não era o suficiente para dar parte da herança para ele. Porque quando a palavra diz aqui que o pai deu a parte da herança para ele, gente, não é pouquinha coisa. E esse camarada tinha uma prata. Então, é provável que esse camarada tenha vendido terras, tenha vendido propriedades que ajudavam a nação, que tinham uma função social na nação, que traziam lucro e que agora não traria mais porque ele foi obrigado a vender. E esse camarada vai lá e vai gastar em outro lugar, trazendo mais uma ofensa para aquele pai, para aquela nação. Olha o que Gálatas 6,7 vai dizer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. E Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Meu querido, eu quero dizer para vocês que o mundo, que a comunidade, ela vai te aplaudir e vai te abraçar quando você tiver algo para oferecer. Agora, quando você não tiver algo para oferecer, eles não vão te enxergar sequer. Eles simplesmente vão te ignorar. Porque você não tem nada para oferecer para eles. É ilusão. Um homem sem direção de Deus é ilusão. Um homem que não observa os ensinamentos dos seus pais está fadado ao fracasso. Porque ele não sabe o que o espera, o que aguarda. Muitos se afastam de Deus achando que estão no controle, mas quando percebem que não é bem assim, já é tarde demais. Perderam tudo que realmente importa. Infelizmente, aquele jovem foi assim. Quando ele se deu conta, era tarde demais. Ele já tinha perdido tudo. Exatamente tudo. Inclusive até a própria identidade. Ele já tinha perdido a identidade de filho. Ele já não se enxergava nem mais como filho. Então aquele jovem chegou onde? No fim do túnel, no fundo do poço. E cometendo inúmeras ofensas contra a tua nação, contra o teu pai. Quando estava em terra distante. Quando ia cuidar de porcos. E até teve vontade de comer a comida dos porcos. Então esse camarada, ele fez tudo de errado.
Tem todos os requisitos para poder se afastar do pai. Tudo o que ele podia fazer para afastar a presença do pai, ele fez. E às vezes isso acontece com a gente. E às vezes é despercebido, gente. Como o texto diz, não é de uma hora para outra. A gente se afasta de Deus, a gente se afasta da casa de Deus aos poucos. Uma coisinha aqui, outra ali, e aquilo vai minando o seu coração, e aí o inimigo vai aproveitando esses momentos e vai colocando na tua cabeça, vai te mostrando que aqui é melhor do que está aqui, e que a presença do Pai não é tão bom assim, e a gente se deixa levar e se afasta de Deus. E simplesmente abre mão da paternidade de Deus, dos cuidados do Pai. Isso é muito real, porque isso acontece na nossa vida espiritual. E aí o quarto ponto, a humilhação que sai para quem sai da casa do Pai. E aí o versículo 16 vai dizer: ele desejava encher o estômago com as vagens e as alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E aí, como eu falei, para os judeus era o fundo do poço. Porcos para os judeus era algo impuro, que eles abominavam. Então aquele rapaz, ele chegou no fundo do poço. Ele não perdeu apenas os seus bens, o seu dinheiro, mas o mais grave, como eu disse, ele perdeu a consciência de filho, de quem ele era em Deus. Na verdade, de quem ele era no pai dele. Mas muitas das vezes nós perdemos a nossa consciência de quem nós somos, filhos em Deus. E aí a gente deixa de aproveitar aquilo que o nosso Pai, o nosso Deus pode nos oferecer. E a gente acaba se contentando com migalhas. Olha o que diz essa frase: quem sai da mesa do Pai acaba disputando migalhas. Por quê? Você perdeu a identidade de filho. Você não sabe mais quem você é. Você não sabe mais quem é o seu pai, do que ele pode fazer. Então, qualquer coisa que cair na sua mão é lucro. Meus queridos, quem sai da casa do pai troca honra por sobrevivência, troca filiação por migalhas, troca a presença de Deus por uma necessidade. Olha o que diz em Isaías 59:2. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Ninguém sai da presença de Deus e melhora espiritualmente. O afastamento sempre gera perda, mesmo quando parece que estamos nos dando bem e com vantagem no início. Às vezes, parece que nós estamos indo para um lugar bom. No início, parece que está dando tudo certo. Parece que ali é o melhor lugar, que aquela era a melhor escolha, é a melhor opção. Mas depois a gente começa a ver que não é bem assim. Porque, na verdade, nós se afastamos da casa do Pai, da presença do Pai, dos cuidados do Pai. E sozinhos nós não vamos conseguir, porque nós não teremos a direção do Pai. A grande pergunta, meus amados, não é por que ele saiu da casa do Pai, mas é o que hoje está nos afastando da casa do Pai. Será que hoje existe alguma coisa em nós, existe alguma coisa que nós estamos vivendo e que está nos afastando da presença de Deus, da presença do Pai? Será que nós estamos se perdendo como a ovelha? Ou será que a gente está escolhendo, de fato, sair da casa do Pai? Ou será que nós estamos dentro da casa do Pai, mas estamos longe da presença? O que de fato hoje tem nos afastado de Deus? O que de fato hoje tem nos afastado da vontade de Deus? O que de fato hoje tem nos atrapalhado a cumprir o propósito que Deus tem nas nossas vidas? E por isso nós estamos longe. E por isso nós estamos fora. O que tem acontecido para que nós temos passado por isso? O que hoje tem nos afastado da presença do Pai? O que tem feito com que você não queira mais a presença do Pai? É as propostas do mundo?
É as coisas que seus amigos têm vivido? É porque parece que as melhores oportunidades são para aqueles que estão fora da igreja, fora da casa do Pai? O que tem nos afastado? Será o nosso orgulho? Ou talvez a nossa autossuficiência? Talvez nós nos achamos autossuficientes, que podemos resolver os nossos problemas? Ou é o desejo de ter o controle de tudo? Não queremos abrir mão do controle da nossa própria vida e por isso nós se afastamos de Deus. É o pecado? É o pecado que tem nos afastado de Deus? É o pecado que tem feito a presença do Senhor se retirar de nós? É o pecado que tem manchado a nossa vida? É o cansaço espiritual ou as feridas mal resolvidas? Várias coisas podem nos afastar de Deus. Por isso nós precisamos nos fazer essa pergunta: o que tem nos afastado de Deus nesta noite? Eu quero dizer para vocês que nesta noite o Pai nunca deixou de ser Pai. Foi você que não quis mais ser filho. A casa nunca deixou de ser casa, mas o filho escolheu sair dela. Hoje o Espírito Santo não está perguntando onde você está fisicamente, mas onde está o seu coração. Porque é possível estar na igreja e ainda assim estar longe da presença de Deus. Queridos, nós estamos acostumados, quando ouvirmos essa mensagem do filho pródigo, a criar uma expectativa de que tudo está bem e que eu posso errar e que está tudo bem e que depois o Pai me recebe de braços abertos. Mas eu quero dizer que nesta noite a mensagem que vocês precisam entender e levar para casa é que tudo aquilo que não condiz com a vida que Deus quer para mim me afasta da presença dele. Que tudo aquilo que é do mundo me afasta da presença de Deus. Você precisa sair daqui nesta noite com a consciência de que você precisa tirar de você. Na verdade, você precisa entender e até mesmo descobrir se existe algo em você que te afasta, que te tira da presença. E se você descobrir, você precisa tomar essa decisão. Você não pode viver longe de casa o tempo todo. Porque longe de casa você vai passar por sufoco e não vai ter ninguém para te ajudar. Como nós vimos aqui nessa primeira parte da história do filho pródigo. A terra que ele tanto buscou, que ele tanto sonhou, que ele tanto almejou e chegou nela, na primeira dificuldade, essa terra o abandonou. O que não acontece na casa do Pai, o que não acontece com a presença do Pai. Então, nesta noite, nós precisamos entender se algum dia, ou se até mesmo hoje, eu estou longe da casa do Pai. E aí eu volto a dizer, eu não estou falando de casa física, mas eu estou falando da presença do Pai. A casa do Pai é a presença do Pai em você. É você querer estar em conexão, em intimidade com a presença do Pai. Então eu quero desafiar você nesta noite a se colocar de pé, a fazer uma oração juntamente conosco, para nós orarmos e pedir ao nosso Senhor Jesus, ao nosso Deus, para que Ele traga à tona, Senhor, nos mostre aquilo que nos afasta de Ti. Se é, Senhor, alguma coisa mal resolvida,
que eu possa conseguir resolver. Se é pecado, Senhor, que eu possa deixar de pecar. Mas em nome de Jesus, Pai, eu quero a Tua presença. Eu quero sentir a Tua presença, eu não quero me afastar da Tua presença. Eu quero ser filho e não quero perder a minha identidade. Eu quero ter a presença de um Pai que cuida de mim, que me direciona, que me ajuda e que me ama. Então, em nome de Jesus, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E é você e Deus. Você e o Pai. Se você já sentiu a presença do Deus, glória seja dada a Ele. Mas se você ainda não sentiu a presença do Pai, peça a Ele: Deus, eu quero sentir a Tua presença. E o que é a presença do Pai? Eu tenho certeza que quando você sentir essa presença, você vai entender. Porque, como eu sempre costumo dizer, a presença do Pai não é se arrepiar, não é chorar. Não que isso não possa acontecer, porque eu acredito que quando a presença do Pai invade o nosso ser, talvez a gente vá chorar, talvez a gente vai sorrir, talvez a gente vai pular, gritar. Mas eu quero dizer que a presença de Deus, ela é maravilhosa. E não tem como você sentir a presença do Senhor e não saber que é ela. Então peça a Deus: Senhor, eu quero sentir a Tua presença. Eu quero de fato entender que presença é essa, que quando chega, traz uma alegria, um amor, uma calma, Senhor. Traz um direcionamento que eu não encontro em lugar nenhum. Peça ao Senhor: Senhor, eu quero estar perto de Ti, porque eu não quero viver, Senhor, a minha vida longe de Ti. Eu não nasci para isso, eu não fui criado para isso. Mas se porventura em algum momento eu estou longe de Ti, eu saí da Tua presença, que em nome de Jesus o Senhor possa me mostrar. Que nós possamos sair daqui hoje com a nossa consciência, com isso a nossa consciência. Eu preciso voltar para a casa do Pai. Eu não quero ficar longe, mas para isso eu preciso identificar em mim aquilo que afasta. Então, em nome de Jesus, nós vamos cantar um louvor. E durante esse louvor eu quero te desafiar a ter essa conversa com Deus. Eu não vou te pedir para vir aqui à frente, eu não vou te pedir para levantar a mão, mas na verdade eu quero te fazer um convite para que você aí no seu lugar chame Deus para uma conversa. Chame o Senhor para uma conversa. E durante esse louvor, tenha uma conversa com Deus. E pergunte para Ele: Deus, se eu me afastei da Tua presença, que o Senhor possa me mostrar isso. Vamos louvar ao Senhor Jesus.